Saudações, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vou resolver com vocês hoje 3 exercícios utilizando a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, tá? Bom, aqui nós temos uma progressão geométrica. Então, a primeira coisa é identificar quem é o primeiro termo e quem é a razão, né? Primeiro termo aqui, A1, é 5. E a nossa razão é o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, eu vou escrever 1 sobre 5. Professor, posso colocar em forma de número decimal? Pode, não tem problema, tá bom? Bom, a fórmula é representada por Sn igual a 1 dividido por 1 menos a razão, certo? Lembrando que, pelo fato de estarmos determinando a soma dos termos de uma PG infinita, o nosso n aqui, diferentemente de quando determinamos a soma dos termos de uma PG finita, aqui eu não vou colocar nenhum valor numérico, certo? Infinito, eu não sei que número que é. Então, agora eu faço as devidas substituições. O A1 é 5, dividido por 1 menos Q, 1 sobre 5. Estou fazendo aqui de uma maneira bem simples, passo a passo, fazendo MMC, tá? Devemos agora resolver aqui, ó, essa parte de baixo. Então, vou copiar o 5, que é o numerador, dividido. Bom, o MMC aqui é 5. E o processo aqui, na minha opinião, é bem simples. Você faz 5 vezes 1, 5. 5 menos 1 dá 4. O número 5 é a fração de cima aí. Então, você conserva a fração de cima e multiplica invertendo a fração de baixo. O inverso de 4 sobre 5 é 5 sobre 4. 5 vezes 5, 25 dividido por 4. Aqui é a nossa resposta, certo? Próximo aqui, nós temos uma sequência cujo o expoente de cada termo é um número negativo, certo? Bom, tem várias maneiras para resolver. Eu vou começar fazendo assim, ó. Primeiro termo, A1. 2 elevado a menos 2, eu posso inverter, né? O inverso de 2 é 1 sobre 2. A partir do momento que eu faço o inverso da base, o meu expoente ele troca de sinal. Então, se é menos 2, ele fica 2. E 2 elevado a 2 é 4. Portanto, o nosso primeiro termo, 1/4. A nossa razão, segundo termo, 2 elevado a menos 4, dividido pelo primeiro termo, 2 elevado a menos 2. Aqui nós temos uma divisão de fração. A gente mantém a base, que é 2, e na divisão a gente subtrai os expoentes. Então, é menos 4, menos da regrinha, menos 2. Então, eu vou escrever dentro do parênteses. Então, vai ficar 2 elevado a menos 4. Aqui uma multiplicação, negativo, negativo. Fica positivo. Então, vou colocar aqui, a nossa razão vai ser 2 elevado a menos 4 mais 2 dá menos 2. Ou seja, 2 elevado a menos 2 é 1/4. Então, a nossa razão é a mesma coisa do primeiro termo. Então, agora jogando na formulinha, vamos lá. Sn igual, primeiro termo, 1/4. Então, fica 1 sobre 4
dividido por 1 menos a razão, 1/4. Então, vamos ajeitar o denominador aqui, ó. Vou copiar 1/4, dividido. O MMC aqui é 4. Então, agora eu penso 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. Divisão de fração. A fração de cima é 1/4. Então, eu vou copiar 1/4 e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. O inverso de 3/4 é 4 sobre 3. E aqui, ó, 4 e 4, como um está multiplicando, o outro está dividindo, podemos simplificar. Então, fica 1/3, que é a nossa resposta. Bom, subindo um pouquinho aqui, a minha prancheta. Legal. Determinar a fração geratriz de 0,42333. É uma dízima periódica, cujo período é o algarismo 3, certo? Nosso período é esse. Aí, lembrando, existe várias opções para você determinar a fração geratriz, tá? Mas aqui, como nós estamos estudando usar a fórmula da progressão geométrica para calcular a soma dos termos da PG infinita, então eu vou usar a fórmula, beleza? Então, vamos lá. O nosso primeiro passo aqui é pegar esse 0,42333, 0,42333 e escrevê-lo de uma maneira diferente, certo? O nosso objetivo é chegar no período. Então, o que eu vou pensar aqui? Ó? O 0,42, eu vou separar. 0,42 mais 0,003. Observem que aqui, ó, eu completei com 0 porque é o espaço do 4 e do 2, certo? Mais 0,0003. 0003 mais continuidade. Se eu for escrever, ficaria 0,00003 e assim sucessivamente. Bom, 0,42 é a mesma coisa que 42 sobre 100. Mais 0,003 é a mesma coisa que 3 sobre 1000. Mais 0,0003 é a mesma coisa que 3 sobre 10.000. E assim sucessivamente. Bom, a nossa PG, ela tá aqui, ó. É isso aqui, ó. A parte da dízima periódica é a nossa PG infinita, certo? PG infinita. Por quê? O 0,42, ele não faz parte do período. Aliás, o 4 e o 2 aí, eles não fazem parte do período. O período é o 3, é o que está indo para o infinito. Então, como nós queremos a soma dos termos da PG infinita, o que me interessa é essa parte, tá? Porém, eu não posso desprezar isso daqui. Bom, próximo passo agora. O nosso primeiro termo vai ser o 0,42 ou 0,003, mas eu prefiro aqui, ó. Primeiro termo, 42 sobre 100 ou 3 sobre 1000. Quem pensou em 42 sobre 100 errou. Por que errou? Porque esta fração não faz parte da dízima periódica. Então, nosso primeiro termo é isso daqui, ó.
o 3 sobre 1000 é o nosso A1, certo? Bom, a gente precisa da razão. Então, se o primeiro termo é 3 sobre 1000, o segundo termo é 3 sobre 10.000. Então, vamos determinar a razão aqui. Deixa eu ver, vou fazer aqui. A razão vai ser igual a 3 sobre 10.000. É dividido por 3 sobre 1000. Porém, eu já vou ganhar tempo aqui. Ó. Vou multiplicar pelo inverso do primeiro termo, né? O inverso de 3 sobre 1000. 1000 sobre 3. Então, ó, simplifiquei esse 3 com esse 3 aqui, ó. Então, aqui ficou 1, aqui ficou 1, certo? Estou simplificando o 1000 com o 10.000. Então, aqui em cima, ó, no numerador, ficou o quê? 1, certo? 1 sobre 1 vezes 10. Então, 1 sobre 10 é a nossa razão. Jogando agora na fórmula, dá para enxergar? Dá sim. Vou colocar aqui. Ó. Sn é igual. Antes de colocar o primeiro termo, lembra do que eu falei anteriormente? Eu não posso menosprezar o 42 sobre 100. Então, eu vou copiar o 42 sobre 100 e vou somar ao infinito. Né? Agora sim, aqui eu vou escrever a fórmula. Na verdade, aqui eu acho que não ficou legal colocar Sn igual a escrever o 42 sobre 100. Deveria ter colocado só a fórmula, mas não vai ter problema nenhum. Aqui agora, eu vou escrever o primeiro termo, tá? Então, o que é o nosso primeiro termo? Tá aqui, ó, 3 sobre 1000. Então, vou colocar 3 sobre 1000. É dividido por 1 menos a razão. A razão é 1 sobre 10. E agora vamos acertar todo esse trambolho aqui. Ó. 42 sobre 100 vai ser a última coisa que eu vou mexer. Então, estou copiando. Ajeitando aqui embaixo. Então, copio 3 sobre 1000. O MMC é 10, certo? 10 vezes 1, 10. 10 menos 1, 9. Vou acertar a história aqui. Então, copio 42 sobre 100, mais 3 sobre 1000. Como é uma divisão de fração, então vou manter a fração de cima, que é 3 sobre 1000, e multiplicar pelo inverso de 9 sobre 10, ou seja, 10 sobre 9, certo? Copio 42 sobre 100. Bom, aqui, ó, eu vou simplificar. Esse carinha aqui eu vou simplificar por 3 e esse aqui por 3, certo? E aqui, ó, simplificando por 10. Então, vamos lá. Se eu simplifiquei 3 por 3, dá 1. Aqui é 1, certo? 1 vezes 1, fica 1. 9 dividido por 3 dá 3. Aqui eu simplifiquei, ficou 100, certo? Então, 3 vezes 100, 300. Continuando, MMC aqui, certo? Não acaba nunca. O MMC entre 100 e 300, 300. Então, vamos lá. Ó. 300 dividido por 100, certo? 300 dividido por 100 aí. 100 vezes 42. É isso mesmo. 300 dividido por 100 dá 3, certo? 3 vezes 42, 126. Tanta coisa que até eu me atrapalhei. Mas 300 dividido por 301, 1 vezes 1 dá 1. 126 mais 1, 127 sobre 300. Então, significa que 127 sobre 300 gera essa dízima periódica
E aí, já falei para vocês, a gente pode usar a calculadora para conferir, certo? 127, a minha calculadora de mercado aqui, dividido por 300. Olha lá, 0,423333, tá? Lembrando aqui, não vai aparecer os 3 pontinhos, tá? Da continuidade, porque o visor da calculadora, ele é programado para colocar uma quantidade finita de algarismos. Beleza? Isso aí, bons estudos aí.